Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo jóia? Meu nome é Guilherme Lacerda, eu estou aqui com o Tavis Eduardo e hoje a gente vai fazer a apresentação 3, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o potencial misto e sobre o potencial das reações. Nosso trabalho está dividido nessas 4 partes, né? Que vai ser o início da introdução teórica, a resolução de uma questão proposta pela professora, as conclusões, né? Que vai ser um briefingzinho rápido aí sobre os assuntos abordados, sobre a questão, e no final a gente vai ter as nossas referências. De começo a gente inicia, né, com a motivação do estudo, né? Por que que a gente quer estudar, os potenciais e por que que a gente quer saber isso. Quando a gente tem uma reação um sistema que ocorre em dois pares de equação redox, a gente tem que um deles vai acontecer em preferência ao outro, pois um vai ter um potencial maior do que o outro, e assim a gente vai ter no final, né, um potencial misto, que no caso não seria nem de um nem de outro, né, vai ser ali o meio termo. Como é dado esse potencial de equilíbrio? E como a gente pode explicar, como a gente pode entender, prever, né? É possível fazer isso com base na teoria? É possível a gente prever essas situações com base na teoria? A gente tem, primeiramente, aí, essa Corrosion Penetration Rate, que vai ser uma taxa de penetração em função de algumas constantes, né? E em função de qual é o nossa corrente e nossos elementos, né? Nossa equação. A gente também pode expressar essa taxa de corrosão em função da corrente elétrica, né? De acordo com essa equação aí, e onde N é o número de elétrons associados com a ionização. É importante salientar isso também. A gente tem um efeito chamado passivação, né? Que é um fenômeno resultado da formação de uma camada de óxido, né? Que não vai reagir no nosso sistema e ele vai ficar dissolvido, né? Vai ficar preso ali na superfície do nosso metal e vai proteger ele de eventuais reações que possam acontecer, uma vez que esse óxido é inerte e ele vai ficar preso, né? A nossa área vai diminuir a zero, então não vai ocorrer reação e não vai ter uma corrente passando por aquele sistema, né? A gente tem também que as curvas de polarização, elas dependem, né, pelo menos em partes, da difusão dos reagentes. Então, a gente tem que configurações de agitação são necessárias de forma que a convecção seja reproduzível, né, de uma forma considerável no nosso sistema. Além disso, a gente tem que os 3 eletrodos necessários são 3 eletrodos necessários para a medida de uma curva de polarização. E esses 3 eletrodos eles têm nomes específicos, né? Que é o eletrodo de trabalho, o eletrodo auxiliar ou contador, né? E o eletrodo de referência. Além disso, né? A gente tem que os dados e as medidas, né? São empíricos e de forma a tabelar e estabelecer, né, padrões para esses dados, a gente tem algumas convenções realizadas pela IUPAC, que no caso são que os potenciais são cotados como de redução na escala padrão do hidrogênio e que a corrente anódica, né, ela é considerada positiva, enquanto a corrente catódica ela é considerada negativa. Aí agora a gente vai para a questão proposta. Aí vem um probleminha que a gente vai resolver, né? É uma moeda que inicialmente ela é feita completamente de prata e quando ela é imersa numa solução de cloretos e contendo oxigênio, ela vai apresentar um potencial misto de mais ou menos 0,28 graus, 28 volts. Quando essa moeda ela tem uma porcentagem de cobre maior que 20%, esse potencial misto nessa mesma solução já vai decair para 0,18 volts. Aí a gente vai ver como é que isso, por que que isso acontece, né? Então a primeira equação é referente a como é que rege nesses sistemas, em ambos os sistemas, as oxidações dos metais, né? Os íons cloreto, então, eles vão ter essa propriedade de fazer esses metais dessas duas configurações oxidarem. Aí, a equação 2, 3 e 4, ela é referente ao primeiro modelo, né, da moeda composta praticamente por prata pura. Aí,
a gente vê que ocorre uma reação de redução envolvendo o oxigênio para formar hidroxilo. A reação de oxidação seria da prata, formando cloreto de prata na solução que é insolúvel, né? Isso vai ser importante mais para frente. E a gente tem a equação global ali dita pela equação 4. Na segunda configuração, que a gente vai ter a moeda de prata com uma porcentagem maior de 20% de cobre, a gente vai ter a mesma reação de redução envolvendo o oxigênio na síntese de hidroxilos. A reação de oxidação do cobre, dessa vez aqui o cobre ele tem prioridade de oxidação em cima da prata, né? E ele vai produzir cloreto de cobre, que é solúvel, diferentemente do cloreto de prata. Isso vai ser mais importante, vai ser importante mais para frente. E ali a equação 6 seria a equação global dessa segunda configuração. Aí a gente tem um exemplo desse esquema, né? Vai ser, ali a gente pode ver Silver Coin, a moeda de prata. O esquema da moeda com cobre é exatamente análogo a esse aparato aí. A gente tem ali seawater, que se refere à água do mar, né? Ela se aplica bem ao problema porque é uma água que contém uns cloreto e a gente só tem que acrescentar a presença do oxigênio. Então, vai ser mais ou menos esse o esquema que a gente vai estudar. Aí a gente tem um gráfico do potencial desses dois aparatos eletroquímicos em função das correntes que vão percorrer esses sistemas. O primeiro aparato é aquele que envolve a prata, a moeda de prata praticamente pura, né? Então a gente vai ver que o potencial misto que esse sistema vai alcançar, ele é esse potencial descrito por esse EC, né, que se encontra ali no X, e a corrente que se refere a esse ponto X seria a corrente de corrosão para esse caso da moeda praticamente feita de prata. Só um adendo que na equação ali de cima do ferro não era para ser o ferro, né? Como a gente viu antes, a redução do oxigênio. Na segunda situação, a gente vai ter a moeda já com a presença do cobre, e esse cobre vai ter a prioridade da oxidação em cima da prata. Então, vai ocorrer a oxidação do cobre, a redução descrita nas semi-reações já apresentadas, que vão alcançar um potencial misto menor do que aquele da primeira situação, que seria descrito por esse potencial S', né? E a corrente de corrosão também maior. A gente vai ver o que isso significa. Então, aí tem um exemplo, né, desse processo sendo feito, desse experimento sendo feito. Então, foram feitos com 4 moedas, a gente vai pegar as duas primeiras para a gente analisar. A primeira, ela é uma moeda feita praticamente de prata, né? Mais de 90% de prata, então ela vai ser a moeda genuína que o problema descreve, o problema menciona. E a segunda moeda é uma moeda com a porcentagem de cobre um pouco maior que 20%, aquele também que encaixa no que diz no problema proposto. Então, a gente vê ali no gráfico a queda do potencial desses sistemas com o tempo. O primeiro sistema, ele é referente à moeda de prata praticamente pura, e a gente vê que não há uma queda significativa de potencial, o potencial misto se mantém praticamente constante, enquanto na segunda configuração da moeda contendo uma parcela de cobre, ocorre uma queda bem grande, bem significativa do potencial ao longo do tempo, né? E aí isso pode ser explicado por uma possível camada de uma película protetora que pode ser formada em cima do metal de acordo com as reações que ocorrem, né? No primeiro sistema, a gente tinha a oxidação da prata para a formação do cloreto de prata, que é insolúvel em água. Então, pode ser
um indicativo de que está sendo formada uma película protetora de cloreto de prata em cima daquele ânodo ali, né? Já no segundo caso, a gente vai ter a produção do cloreto de cobre, quando ocorre a oxidação do cobre, né? E esse cloreto ele é solúvel, então não forma essa camada protetora e a corrosão continua acontecendo. Então aí vai ter uma queda bem grande do potencial. Então temos as conclusões. A gente viu como os potenciais eles estão relacionados com a prioridade dos metais oxidarem ou reduzirem, né? Também os produtos eles influenciam bastante em como o sistema vai se comportar. No caso, quando o produto o da prata foi o cloreto de prata, como o produto da prata foi o cloreto de prata, a gente vê a formação da película protetora, que proporciona uma inalterança do potencial misto alcançado por aquele sistema, enquanto na situação da moeda com cobre a gente não tem essa formação da película. E os efeitos dos potenciais eletroquímicos nos processos de corrosão, como eles são influenciados e como eles chegam a esse equilíbrio e a corrente de corrosão ali relacionada àquele sistema. Então aí a gente tem nossas referências. Então é isso. Ou qualquer dúvida, vocês podem falar conosco. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.